Queridas, queridês, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Roque Santeiro. Antes, como sempre, eu vou pedir, me dê o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho. Roque Santeiro é uma novela de Dias Gomes, escrita com Aguinaldo Silva, considerada por muitos como a melhor telenovela já feita no Brasil. E praticamente todos, incluindo eu, é claro, a têm na sua lista das 10 melhores. O ano era 1985, a ditadura federal e a censura estavam de malas feitas e prontas para sair de cena, e então a TV Globo muito ousadamente decidiu trazer de volta um projeto que a censura havia impedido de ir ao ar 10 anos antes. Roque Santeiro já tinha 36 capítulos prontos para ir ao ar. Foi quando a censura entendeu que a novela era uma adaptação de uma peça censurada do Dias Gomes, O Berço do Herói. E aí a novela foi impedida de ir ao ar, o que causou grande tumulto, confusão e desespero na TV Globo. A exibição de Roque Santeiro em 1985, portanto, tinha aquele sabor de vitória, de liberdade, direta já. A história se passava em uma fictícia cidade do interior do Brasil, Asa Branca. Era uma cidade que vivia do comércio e do turismo graças à lenda do milagreiro Roque Santeiro, que havia morrido para defender o povo da cidade de uma quadrilha de saqueadores. À frente dos poderosos da cidade estão o latifundiário Sinhozinho Malta, papel de Lima Duarte, o ganancioso comerciante Zé das Medalhas, papel do Armando Bogos, o pusilânime prefeito Florindo Abelha, papel do Ari Fontoura, e a escandalosa viúva Porcina, papel da Regina Duarte. Ela era amante do Sinhozinho Malta e, amando deste, ela mentia para toda a cidade, dizendo-se viúva do Roque Santeiro, que na verdade ela nunca tinha conhecido, tudo para tornar mais comovente a saga do herói. Só que o Roque não morreu. Ele volta para Asa Branca, interpretado pelo José Wilker, e ele não defendeu a cidade coisa nenhuma, ao contrário, ele roubou o dinheiro dos saqueadores e fugiu. E agora, diante de um Roque vivo e pilantra, os poderosos temem a ruína de sua fraude, caso os turistas e os romeiros descubram que aquele herói nunca existiu. A novela então questiona, de modo bem brechtiano, como era do gosto do Dias Gomes, a necessidade que o povo brasileiro tem de heróis. E se a realidade teria mais força do que o mito no ideário coletivo. O Dias Gomes escreveu os primeiros capítulos da novela, que eu tive a oportunidade de ler quando eu fiz a oficina de roteiristas da TV Globo em 1995. E eram capítulos ásperos, duros, secos, tinham humor, é claro, mas mesmo o humor era tão crítico que deixava um travo amargo na gente. Recentemente, a Beth Faria me deu uma entrevista dizendo que ela fez a Porcina em 75 e depois ela se recusou a repetir o papel em 85 porque ela considerava a Porcina uma figura desprezível. E, de fato, a Porcina do texto do Dias Gomes é uma figura desprezível. Afinal, ela se prestava a ser amante de um latifundiário para desfrutar da vida boa que ele dava a ela, e ela não tinha nenhum pudor ou crise de consciência por mentir e enganar toda a população. Só que aí, vejam só, a Porcina foi parar nas mãos da Regina Duarte, que era a figura feminina que mais inspirava amor no público brasileiro. E aí, o que a Regina fez? Ela fez da Porcina uma mulher vital, ávida de vida, escandalosa, gulosa, fogosa, com aquele figurino bem colorido, bem extravagante. E qual era a música tema dela? Dona, canção de Sai Guarabira, que foi gravada pelo Roupa Nova. Gente, olha essa letra. Não há pedra em teu caminho, não há ondas no teu mar. Não há vento ou tempestade que te impeçam de voar. Entre a cobra e o passarinho, entre a pomba e o gavião, ou teu ódio ou teu carinho nos carregam pela mão. É a moça da cantiga, a mulher da criação. Umas vezes, nossa amiga, noutras, nossa perdição. O poder que nos levanta, a força que nos faz cair. Qual de nós ainda não sabe que isto tudo te faz dona?
Então, quando entrava em cena a Regina Duarte, toda paramentada, lúdica, divertida, e aí entrava com ela essa canção emocionante, que começava ali com um tecladinho muito meigo, muito feminino, e aí entrava aquela letra, ia num crescendo, apaixonante, até comover e arrebatar a gente. E pronto, ali estávamos comovidos, arrebatados e esquecidos da proposta crítica do Dias Gomes. Lembrando de McLuhan, nós temos aqui o meio esvaziando e, sim, deturpando a mensagem. Só que foi essa nova embalagem que o meio deu à mensagem que levou o rock santeiro a se tornar o fenômeno que foi. Se a novela seguisse até o fim no tom inicial dado pelo Dias Gomes, com a humanidade dos personagens condicionada ao propósito crítico da mensagem, eu acho que a novela não teria sido o sucesso que foi. Porque não tem jeito, o que fideliza a audiência é a emoção. Essa emoção, quem trouxe desde o primeiro capítulo foram o elenco e a trilha musical. E foi então que entrou o texto do Aguinaldo Silva. Para mim foi muito nítido quando entrou o texto do Aguinaldo Silva. Começava o capítulo, então entrava uma longa cena de Senhorzinho Malta e Viúva Porcina conversando apaixonadamente sobre o que fazer com o rock santeiro, um texto carregado de emoção, e eu pensei, Dias Gomes nunca escreveria isso. E o Aguinaldo, sem nunca perder de vista a crítica que justificava o projeto, mas ele trouxe sem pudor o melodrama que permitiu explorar uma profunda humanidade dos personagens. Dona Mocinha e Dona Lulu, personagens de Lucinha Lins e Cássia Kiss, que eram duas mulheres histéricas que existiam na trama apenas para nos mostrar os efeitos deletérios da repressão às mulheres, de repente elas se tornaram pessoas de carne e osso, mulheres que sonhavam, choravam, amavam, desejavam. A mocinha, por exemplo, chorando no colo do pai, dizendo, "Me ajuda, pai." O Dias Gomes nunca escreveria isso, porque como grande admirador do Brecht que ele era, ele acreditava que a emoção do melodrama distrai, afasta o público da compreensão da mensagem. O fato é que, com o texto do Aguinaldo Silva, a ausência de medo do elenco e da direção de abraçar o melodrama e a trilha musical feita pelo Máriozinho Rocha, Rock Santeiro se tornou um fenômeno que chegou a bater os 100 pontos de audiência entre as TVs ligadas no horário. E agora vamos falar de sua trilha, que afinal é para isso que estamos aqui. Mas eu precisei fazer essa introdução para explicar o porquê da trilha musical ir na direção contrária à do texto. O texto era a razão, e a música derramava um caminhão de emoção sobre essa razão. E mais, enchia de grandeza os personagens cuja proposta inicial era de que fossem minúsculos, patéticos, até ridículos, para que a crítica social fosse compreendida. Como o exemplo que eu dei aqui da música Dona, que já havia sido gravada 3 vezes pelos seus compositores, Sai Guarabira, e aí o Máriozinho Rocha pediu ao Roupa Nova que gravasse a música, porque o Sai Guarabira já estava com 2 músicas na trilha. O Roupa Nova, olha que interessante, eles não queriam gravar essa música de jeito nenhum. Eles acabaram gravando só como uma espécie de favor ao Máriozinho Rocha, que já havia produzido eles. E acabou que Dona foi um dos maiores sucessos da história da banda. Eles cantam essa música até hoje. Sucesso que eles admitem que se deve muito ao sucesso da Viúva Porcina e da novela, daquelas cenas tão comoventes em que a música entrava. De fato, para quem viu o Rock Santeiro, é impossível a gente não ver a Porcina e não se lembrar imediatamente de Dona. Ou então de ouvir Dona e não se lembrar imediatamente da Porcina. Antes de entrarmos detalhadamente nas músicas, vamos entender como foi que nasceu o projeto dessa trilha. O Guto Graçamelo havia acabado de sair da Globo, havia acabado de deixar o cargo de diretor musical da TV Globo. Então a empresa contratou como freelancers os melhores produtores musicais que estavam em ativa nas gravadoras. E aí o Máriozinho Rocha, que na época era diretor artístico da Polygram, foi contratado para fazer a trilha de Rock Santeiro. O Máriozinho contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan,
que o convite foi uma surpresa. Ele não via novela, ele a princípio não sabia direito como fazer aquilo, mas ele fez o dever de casa direitinho e até hoje ele considera a trilha de Roque Santeiro o seu melhor trabalho já feito para a televisão. O sucesso foi tamanho que aí ele fez as trilhas das duas novelas das 8 seguintes, Selva de Pedra e Roda de Fogo. Tudo sem sair da Poligram. Isso só aconteceu em 89, quando o Máriozinho voltou para a Globo para fazer a trilha de Tieta, e aí ele assumiu oficialmente o cargo de direção musical da empresa, onde ficou até 2015. Foram lançadas 2 trilhas nacionais. E nunca se pensou em fazer uma trilha internacional. O Máriozinho, eu perguntei isso para ele, e ele me garantiu que isso é pura lenda urbana. O volume 1 vendeu 951 mil cópias. Nunca uma trilha nacional de novela havia vendido tanto. Depois, esse número seria superado pelas vendagens de Tieta, volume 1, e de O Rei do Gado, volume 1. Aqui na capa, nós temos a Regina Duarte, numa época em que não era tradição os atores saírem na capa do disco. Isso aqui foi uma surpresa. Uma boa surpresa, porque quando o disco saiu, a Porcina já era uma paixão nacional. E certamente essa capa colaborou muito para a alta vendagem da trilha. Foi quando a Som Livre começou a perceber que era uma boa estratégia colocar na capa dos discos atores queridos pelo público. E isso se tornou a regra das capas das trilhas sonoras a partir do ano seguinte. Essa é uma trilha apaixonante. Foi a partir dela que eu comecei a me interessar por músicas de novelas. Olha só, essa música entra quando aparece tal personagem. Essa música é o tema dela, é a vestimenta sonora dela. E eu ficava fascinado como cada uma daquelas pessoinhas tinha a sua música como parte da sua identidade. E o que pegava mais fundo no meu coraçãozinho de 7 anos de idade era quando entrava a mocinha ao som de Chora Coração, do Vando. O Vando contou em entrevista ao Teletema que ele fez essa música inspirado na Dona Risoleta, a viúva do Tancredo Neves, que havia falecido em abril de 85 sem tomar posse como presidente da República. Vocês veem como a nossa história política, social, cultural uma história só. A mocinha sofria porque ela era a namorada do Roque quando este havia supostamente falecido. E ela diz para todo mundo, com todas as letras, que a Porcina é uma impostora. E aí os poderosos da cidade dizem que não, que a mocinha é louca, ela é uma neurótica. E aí de tanto dizerem isso, ela acabou ficando mesmo neurótica e alheia à realidade. Um detalhe cruel é que ela era filha do prefeito Florindo Abelha, que aquecia com o tratamento que os cúmplices poderosos davam à filha dele. Cara, eu chorava de pena da mocinha. Ela era amada pelo professor Astromar, papel do Rui Rezende, que era um intelectual da cidade que à meia-noite virava lobisomem. Para esse personagem, o Máriozinho Rocha pediu uma música para o Zé Ramalho. E foi então que surgiu Mistérios da Meia-Noite. O Máriozinho nos contou que o Zé Ramalho chegou no estúdio para gravar a música todo vestido de preto, uma figuraça. E o Zé Ramalho nos disse que essa música se tornou um sucesso incontestável, que ele canta nos shows até hoje. O interessante é que, enquanto o Astromar era obcecado pela mocinha, o lobisomem era obcecado pela Ninon, papel da Cláudia Raia, que era uma das meninas da boate. É louco, né? Porque quando ele se tornava lobisomem, até o objeto de desejo dele mudava. Mas o clima regional que o Máriozinho buscou dar ao disco foi mesmo definido pela dupla Sai Guarabira. O Luiz Carlos Sá nos contou em entrevista ao Teletema que o Guarabira trouxe uma forte contribuição folclórica ao trabalho deles. Então eles já haviam feito um ABC chamado Incelença, que eles cantavam em shows e fazia muito sucesso. ABC, no caso, é um poema estrófico que é impresso em folhetos e vendidos pelo Brasil afora. Então, quando o Máriozinho pediu uma música a eles, eles encontraram o Dias Gomes e propuseram, por que não um ABC para o Roque Santeiro? O Dias se empolgou e eles fizeram. A princípio, a direção artística da Globo recusou a música, eles acharam aquilo folclórico demais.
Mas o Mariozinho bancou, o Dias também, a música entrou e foi um sucesso. Naquela época, as pessoas tinham pouca noção do que era o interior do Brasil. Então essa música causou um forte impacto pela sua característica regional. Tanto que na novela nós tínhamos o Cego Jeremias, papel do Arnô Rodrigues, e ele cantava ali o ABC do Santeiro. O que diz o A, o que diz o A diz adeus à matriz, o que diz o B é a batalha de morte, o que diz o C, coitado do povo infeliz. Outra música com forte característica regional que fez grande sucesso foi a música tema do rock, De Volta pro Aconchego, de Dominguinhos e Nando Cordel, gravada pela Elba Ramalho. O Mariozinho Rocha contou que ele estava ali passando na Poligram, no estúdio, e aí a Elba já tinha colocado voz, o Dori Caymmi estava botando violão, ele ouviu a música e ele pensou, isso aqui é a volta do rock. Ele pegou a música e mostrou para o diretor, Paulo Biratã, que adorou. E aí a música entrou e o resto é história. A Elba Ramalho disse em entrevista ao Teletema que essa música se tornou a mais importante da sua carreira. E graças à novela, sem a novela a música não teria sido o sucesso que foi. Ela se lembrou, inclusive, que a música entrou quando José Wilker, o rock santeiro, chegava na cidade, era noite, estava chovendo, uma cena linda, e a partir daquele momento, De Volta pro Aconchego, pegou. Curiosamente, o Dominguinhos e o Nando Cordel compuseram o tema do rock santeiro e o tema do seu inimigo, Senhorzinho Malta. Era o forró bem hedonista, bem prazenteiro, Isso Aqui Tá Bom Demais, que o Dominguinhos gravou em parceria com o Chico Buarque. Temos ainda a linda canção Sem Pecado e Sem Juízo, de Baby do Brasil, que na época assinava Baby Consuelo, e Pepeu Gomes, que na época era seu marido. A Baby gravou essa música e ela entrou como tema da Linda Bastos, personagem da Patrícia Pilar, que estava ali estreando em novelas. A Linda Bastos era uma atriz que vinha para a Asa Branca para gravar um filme, fazer o papel da Viúva Porcina. Esse filme era sobre o mito do rock santeiro. E a Linda Bastos era amada pelo diretor do filme, o Gerson do Vale, papel do Everton de Castro. Coração Aprendiz, com Fafá de Belém, era a música tema da Tânia Malta, papel da Lídia Bronde. Ela era filha do Senhorzinho Malta e aí ela se envolvia amorosamente com o Roberto Matias, papel do Fábio Júnior. Ele era o ator que ia interpretar o papel do rock santeiro no cinema. Para a sofrida Dona Lulu, que era muito oprimida pelo marido machista, ciumento, violento Zé das Medalhas, a música tema era a canção A Outra, de Ivan Lins e Vitor Martins, gravada pela Simone. Cópias Mal Feitas é uma música dura do Alceu Valença, cuja letra crítica e cortante ilustrava os poderosos de Asa Branca. A letra dizia: o que fará a nossa gente perceber que essas ideias são tão frágeis e ridículas e, no entanto, atrapalham nossa única maneira de respirar? Já vem do ciclo do açúcar. Fizemos cópias mal feitas, ultrapassadas receitas. Agimos como dementes. A divertida Indecente, que era um rock safadinho, uma pegada bem new wave da Anne Doá, era o tema da Matilde, personagem da Ioná Magalhães. Ela era a dona da Pousada do Sossego e da Boate Sexos. Era o tema da Matilde e das suas meninas, as meninas da boate, a Ninon e a Rosalie, papéis da Cláudia Raia e da Isis de Oliveira. A Matilde era uma personagem importante. Ela era a representante do comércio na cidade, tanto que ela participa das reuniões com os poderosos sobre o que fazer com o rock santeiro. Afinal, se o mito for demolido, a boate e a pousada vão ficar às moscas. E tinha ali também toda uma discussão do progresso versus a tradição, porque é claro que o padre e as beatas queriam fechar de todo modo a boate, e aí os poderosos faziam vista grossa: não, deixa, isso é bom para a cidade, para o progresso. E é claro que eles também desfrutavam ali das meninas da boate. Uma pena a trilha não ter a música que elas cantavam nas suas apresentações. Banana não tem caroço, meu bem, passa em qualquer pescoço, neném. Além de outras coisas mais, uma banana só já satisfaz. Imaginem eu cantando isso alegremente aos 7 anos de idade.
E temos, por fim, o tema de abertura, Santa Fé. É um samba que o Moraes Moreira compôs em parceria com o Fausto Nilo em um dia. Foi uma encomenda do Máriozinho Rocha, o Máriozinho deu a sinopse da novela para o Moraes Moreira, ele leu, baseado na sinopse, ele criou essa música. Inclusive, o trecho Deus e o Diabo na Terra é uma referência ao filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que foi um marco do nosso cinema novo ao falar de modo crítico do nosso Brasil profundo, o que a princípio também era a intenção do Dias Gomes. Curiosamente, nós temos em Roque Santeiro 3 atores de Deus e o Diabo na Terra do Sol, a Ioná Magalhães, o Otton Bastos e o Maurício do Vale. 3 meses após o lançamento do volume 1, a Som Livre lançou a Trilha volume 2, que vendeu 290 mil cópias. Foi a primeira vez que uma novela teve 2 trilhas nacionais lançadas. O maior destaque desse volume 2 é Vitoriosa, canção de Ivan Lins e Vitor Martins, gravada pelo Ivan e que foi encaixada para as cenas da Dona Lulu. Quero sua risada mais gostosa, esse teu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Na verdade, essa não era a Dona Lulu, mas era a mulher que a Lulu desejava ser. É muito interessante, né? Porque o Ivan Lins e o Vitor Martins já haviam composto o tema da Lulu do volume 1, a outra, que foi gravada pela Simone. A outra é uma música que narra uma mulher muito submissa. E, na verdade, ela continua submissa na segunda parte, mas já há esse desejo de ir além que a Vitoriosa explica. Outra coisa legal é que essa música foi gravada pelo Ivan Lins com participação vocal do seu filho Cláudio Lins. Então, com 13 anos de idade, o Cláudio Lins, nós sabemos, ele virá a se tornar ator e cantor. Outro grande destaque é Verdades e Mentiras, composta e gravada por Sai Guarabira. Responda depressa quem se acha esperto, quem sabe de tudo que é certo na vida. Por que é que a cara feroz da mentira nos pode trazer tanta felicidade? Por que é que na hora da grande verdade, às vezes o povo se esconde e se esquece? O Luiz Carlos Sá contou em entrevista ao Teletema. Eles pensaram, bom, o ABC deu certo, então agora vamos fazer um cordel. Porque a obra do Dias inspirava realmente isso. Como membro do Partidão, o Dias meio que instilava essa necessidade de brasilidade na novela, numa época em que brasilidade era quase uma vergonha. E talvez tenha sido justamente porque eles foram no contrafluxo que essas canções acabaram fazendo tanto sucesso. As deles, a da Elba, a do Dominguinhos, a do Moraes Moreira, porque eram canções extremamente regionalistas. Fez grande sucesso também o samba Malandro Sou Eu. A Beth Carvalho contou em entrevista ao Teletema que o Máriozinho Rocha fez uma encomenda para ela. Olha, eu quero um samba que fale de malandragem, porque o rock volta malandro. Aí a Beth Carvalho chamou ali o Arlindo Cruz, o Sombrinha e o Franco, explicou para eles, deu o briefing, e os 3 fizeram a música em 30 minutos. Ela nunca viu um samba sair tão rápido. E foi um enorme sucesso por décadas. Também chamou muito a atenção na época a canção romântica Entra e Sai de Amor, do Altair Veloso. O Altair nos contou que ele havia feito a música, mostrou para o Máriozinho gostou, pegou para a novela. Então eles voltaram para o estúdio, o Máriozinho pediu alguns ajustes na letra para a música se adequar melhor. Ela ia ser tema, a princípio, do Fábio Júnior, do Roberto Matias. Só que aí houve uma mudança nos rumos da história e a música acabou sendo encaixada como tema da Tânia com o Padre Albano, personagem do Cláudio Cavalcante. Havia essa nova história surgindo ali, a garota que se interessava pelo padre e o padre que vivia o dilema, se ficava com a garota e, portanto, abandonava a igreja ou se manteria a sua convicção religiosa até o fim. O Altair conta que ficou surpreso porque a música entrava muito na novela, chegava a tocar quase inteira nas cenas do casal. Foi o primeiro sucesso cantado da carreira do Altair e ele canta essa música nos shows até hoje. O curioso é que a música se chama Entra e Sai de Amor, né? Deixa o espelho refletir meu desejo por ti num entra e sai de amor. Entra e sai de amor. É exatamente isso que vocês estão pensando. Tema de um padre. Gente,
Como eu amo os anos 80. É verdade que o Padre Albano e a Tânia nunca se pegaram, pelo menos nunca explicitamente, porque a igreja estava ali em cima fazendo marcação cerrada, brigava com a TV Globo o tempo inteiro por causa da novela. No final é que há uma levíssima, sutilíssima sugestão de que os dois ficaram juntos para que o Padre Albano conseguisse resolver o seu dilema. E no final ele opta pela igreja. Não ia mais ter entra e sai de amor, não. Essa mudança nos rumos da história fez com que a música escolhida para ser o tema da Tânia Malta, Coisas do Coração, do hit, acabasse não tocando na novela. Ela tocava de vez em quando uma versão instrumental de fanfarra ali na Boate Sexos. Mas o hit não lamentou o fato da música não ter tocado. Ele contou em entrevista ao Teletema que ele tem vergonha de tão ruim que ele acha que essa música é. Temos ainda o bolerão Fruta Mulher, com a Nana Caymmi. Era o tema da Matilde, principalmente no relacionamento dela com o Luizão, papel do Alexandre Frota, que era o diretor de produção do longa sobre o rock santeiro. Mal Nenhum, com Joana, que acompanhou o romance entre a Ninon e o delegado Feijó, papel do Maurício do Vale. E Mal de Raiz, composição de Paulo César Pinheiro e Miltinho. É uma música de cortar o coração da gente de tão linda. A letra faz uma analogia entre amor e doença. E ao ser gravada pelo conjunto vocal MPB4, a música entrou como tema da mocinha e sua progressiva loucura. O desfecho da mocinha é muito triste. Ela reencontra o rock, chega a ficar com ele, mas ela não consegue lidar com o fato de que o rock real não tinha nada a ver com o rock que ela havia criado na fantasia dela. Então ela enlouquece. Progressivamente ela se desliga da realidade e ela termina meio que como começou, vestida de noiva, esperando, lúdica e tristemente, a volta de um rock dos sonhos dela que nunca virá. Isso faz da mocinha a personagem símbolo da novela, porque a grande pergunta era se a realidade poderia se impor sobre o mito no ideário coletivo. A mocinha não suportou a realidade. E a cidade também não. Mas antes de falar sobre o final da novela, vamos falar sobre as músicas que faltam. Para a Linda Bastos, mais um sucesso composto por Baby do Brasil e Pepeu Gomes. 1001 Noites de Amor. Essa foi gravada pelo Pepeu. Para Amparito Hernandes, papel da Nélia Paula, era uma vedete que voltava para a Asa Branca para se vingar do amante que a havia abandonado, que era o prefeito Florindo Abelha. O Roberto Nascimento e o Valtel Branco compuseram o bolero Amparito Amor, gravado para a novela pelo Calbi Peixoto. E Cláudio Nucci e Zé Renato gravaram os novos temas do Sinhozinho Malta e da Viúva Porcina, respectivamente Pelo Sim, Pelo Não e A Hora e a Vez. O Cláudio Nucci contou em entrevista ao Teletema que primeiro havia só Pelo Sim, Pelo Não. Eles deram a letra para o Juca Filho fazer, porque o Juca conhecia muito bem esse universo rural. Quando eu quero é assim, não tem bom nem ruim, nem 200 mil bois. Quer dizer, pegou bem o espírito desse homem rude, rico, apegado à posse, mas que quebra de paixão. Quando eles chegaram à forma final, eles foram para o estúdio gravar Pelo Sim, Pelo Não, só que antes de gravar, eles começaram a compor a melodia de A Hora e a Vez. O Máriozinho prestou atenção naquela melodia e ele falou, não, pera, eu quero essa música para ser o tema de amor da Viúva Porcina. Aí eles pediram a letra para o Ronaldo Bastos, que faz letras românticas muito bonitas sem ser melosas. Eles mostraram a música para o Máriozinho fez ali alguns apartes para a música se adequar melhor aos personagens e quando estava tudo pronto, eles gravaram. Foi uma grande sorte para a dupla, porque eles haviam recebido a encomenda de uma música e acabaram entregando duas. E duas músicas que tiveram muita execução nas rádios. Particularmente me comove muito A Hora e a Vez. Ela descreve a Porcina como a caçadora que virou a caça. O amor a pegou. Essas músicas são muito simbólicas do melodrama que o rock santeiro havia se tornado. O Sinhozinho Malta, latifundiário, cruel, assassino, estava ali ferido de amor. E a Viúva Porcina, ordinária e interesseira a princípio, também estava ali perdida de paixão.
Tanto que o grande suspense deixado para o último capítulo não foi saber se a cidade ia descobrir ou não a verdade sobre o Roque Santeiro. Na verdade, esse assunto acabou sendo deixado de lado completamente. O que o Brasil queria mesmo saber era com quem ia ficar a viúva porcina. Puro melodrama. Só que nos capítulos finais, o Dias Gomes retomou o texto da novela. E aí houve toda aquela polêmica, o Aguinaldo Silva ficou magoado, ele queria levar a novela até o fim. Mas uma coisa interessante é que, para mim, foi muito nítido quando o Aguinaldo Silva entrou. Mas não foi tão nítido quando o Dias Gomes retomou o texto. E eu acho que o Aguinaldo poderia considerar isso uma homenagem, porque o Dias, de alguma forma, teve de se inclinar ao estilo do Aguinaldo, até para não quebrar a unidade do que estava sendo apresentado. Só que, na hora de resolver o triângulo amoroso, o Dias Gomes foi inclemente. A Porcina optou pelo seu amante parceiro de sempre, o Senhorzinho Malta. E o Roque partiu sozinho. E cá para nós, ainda bem que foi assim. Porque se a novela tivesse terminado com Porcina e Roque juntos, um final romântico tradicional, isso teria arruinado com a proposta crítica da novela. Roque Santeiro fez sim uso do melodrama, com o texto e o olhar do Aguinaldo Silva, com a visão do elenco e da direção, e com essas músicas. Tanto que essa trilha marcou a carreira de grande parte de seus intérpretes. E essas músicas seguem sendo lembradas até hoje, aliás, não apenas sendo lembradas, como associadas à novela e aos seus personagens. Muitos consideram a trilha de Roque Santeiro como a melhor já feita. O Máriozinho Rocha pensa isso. E aqui para nós, eu também. Mas no final, o que ficou mesmo foi a crítica do Dias Gomes. O Roque partiu em um jatinho, sozinho, derrotado, diante de um Senhorzinho Malta vitorioso e de uma Porcina faminta por sarapatel. Corta para takes da cidade de Asa Branca, abarrotada de turistas e de romeiros, numa prova inconteste de que, parafraseando Brecht, pobre é o nosso povo, porque ainda precisa de heróis. E isso soa terrivelmente atual. E sobre essas imagens finais, tristíssimas por simbolizarem a tibieza e o fracasso moral de toda uma nação, o desfecho do ABC de Sai Guarabira, nunca registrado em disco. Deus disse a Roque Santeiro, diante de todos os santos: "Você, filho meu, pode à terra descer." Assim foi que Roque Santeiro, num corpo mortal e humano, desceu para ganhar ou perder. E no ABC do Santeiro, o que diz o S, o que diz o T diz traidor da cruz, o que diz o U, o que diz o V é vingança de morte, o que diz o X, o que diz o Z, zarpar neste barco de luz. Assim foi que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, lutou protegendo seu canto e venceu. Depois, num barco luzente, no rastro de um cometa errante, voltou para perto de Deus. Nossa, fiquei emocionado. E essa não é uma emoção causada pelo melodrama da novela, é uma emoção causada pela crítica, porque é muito triste a mensagem final de Roque Santeiro. E o pior é que ela é horrivelmente atual. Mas, gente, não vamos terminar no Baixo Astral, não. Conta pra mim, essa trilha te marcou? Essa novela te marcou? Como foi que Roque Santeiro marcou a sua vida? Você teve esses discos, ouve essas músicas, você canta Dona no chuveiro, você se veste como a Viúva Porcina, você pretende morrer vestido como a Viúva Porcina, você vai cantar Dona pra sempre. Conta tudo pra mim. Beijão.